Vamos lá, freestyle, total, vídeo experimental, não sei o que vai dar, vamos ver aí, né? E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui para um vídeo de formato diferente. Eu decidi gravar um vídeo comentando os possíveis lançamentos para o ano de 2021. Todo início do ano tem uma lista que aparece e é divulgada na internet com os possíveis lançamentos que deverão aparecer ao longo do ano. Esses lançamentos eles não são garantia de aparecer, mas eles são uma estimativa e algo que a gente pode ter como possibilidade. Essa lista ela é publicada por um jornalista chamado Daniel Dago. A lista referente a 2021 foi publicada ainda em dezembro e ela tem uns títulos bem interessantes. Eu vou destacar aqui alguns que eu acho mais interessante e que eu teria mais interesse em adquirir, mas a lista é imensa. Algumas publicações elas fazem mais sentido porque elas dialogam com alguns livros que já foram publicados. Por exemplo, um dos primeiros da lista, em referência à editora Alfaguara, é um livro de ensaios do João Cabral de Melo Neto. E faz sentido porque eles acabaram de publicar a obra completa do autor. Então seria algo como Discursos e Ensaios. Seria uma espécie de título provisório. Além disso, a gente tem alguns possíveis lançamentos da editora Antofágica, que vem fazendo um trabalho bem interessante no que diz respeito à edição, à gráfica do livro, que é incrível. Eles têm um projeto gráfico muito massa toda vez. E eles, assim como a imensa maioria das editoras, também vão lançar edições do George Orwell, incluindo 1984 e A Fazenda dos Animais, que é o novo título que tem circulado aqui no mercado editorial do Brasil. No caso da Antofágica, ela vai vir como o título anterior, Revolução dos Bichos mesmo, que na minha opinião soa muito mais familiar. Confesso que o título A Fazenda dos Animais ficou meio esquisito. Eles pretendem publicar também, de acordo com a lista, uma edição do Processo do Kafka, que deve ficar massa. Eles têm no catálogo deles a Metamorfose na Colônia Penal, se eu não me engano. Em relação à Autêntica, a gente pode destacar também uns títulos bem interessantes, a começar pelo As Ondas, da Virginia Woolf, mais uma edição do Orwell, dessa vez com o título A Fazenda dos Animais. Aparentemente vai sair uma edição de um dos meus livros favoritos da vida, que é o Frankenstein, e também o do Robinson Crusoe, que eu também gosto demais. Dois livros que eu li antes de ter canal aqui no YouTube. Deve sair ainda pela Autêntica também uma edição do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que nunca é demais, além de umas obras com uma pegada mais clássica, tipo uma edição da Eneida, uma edição das Bucólicas de Virgílio e da Arte Poética de Horácio. Em relação à Biblioteca Azul, a gente vai ter mais uma edição do 1984 e da Revolução dos Bichos, do George Orwell. Aparentemente uma obra que muita gente esperou, que é a parte C das obras completas do Bioy Casares, que se sair vai ser muito massa, porque as edições que saíram anteriormente da obra completa do Bioy Casares ficaram muito interessantes. Além disso, a lista no que diz respeito à Biblioteca Azul tem um possível romance inédito do Walter Hugo Mãe. E a gente passa por A Companhia das Letras, que é uma das maiores editoras aqui do Brasil e tem uns títulos assim que são de deixar a pessoa muito ansioso. Na minha opinião, o principal é uma nova edição do Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Outro livro que está em destaque na lista da Companhia das Letras é um que se chama O Outono da Idade Média. E eu não sei se você aí está ligado, mas esse livro ele já foi publicado pela Cosac Naif. Só que ele está completamente esgotado, é um livro que hoje em dia até acho que é considerado raro, porque quem comprou na época fez uma aquisição muito boa. Esse livro hoje em dia ele deve estar valendo uma fortuna por aí. É um livro bonito, de uma capa bem memorável e todo mundo já deve ter visto. Aparentemente deve sair uma edição nova dele pela Companhia das Letras. Se sair vai ser muito massa. Também tem na lista da Companhia das Letras que me chamou muita atenção dois títulos que são traduções do Caetano Galindo, que é um herói. O cara é o tradutor do James Joyce aqui no Brasil, então ele é responsável pela leitura do Joyce para muita gente. Em relação aos títulos que ele vai traduzir, é um do próprio Joyce e um do Leonard Cohen. O do Leonard Cohen chama Flame, e o do Joyce é em relação ao teatro e à poesia. Pelo que eu entendi, deve sair em um volume só, o teatro e as poesias do Joyce. A poesia do Joyce são alguns títulos, mas o teatro, se eu não me engano, é apenas uma peça, que é o Exilados, que tem uma edição aqui no Brasil, mas ela está bem esgotada, ela só é encontrada em sebo, estante virtual. Então deve ser muito massa completando a tradução, as traduções do James Joyce pelo Caetano Galindo. Tem também um livro do Cortázar, chama O Perseguidor, que eu fiquei bastante curioso para dar uma olhada. Tem os livros do Gorky também, da literatura russa, e eles vão ser traduzidos pelo Rubens Figueiredo. Não sei se você está ligado, mas o Rubens Figueiredo traduziu grandes obras da literatura russa. Ele, vamos dizer assim, juntamente com Paulo Bezerra, que entrega as traduções em sua maioria para a editora 34,
o Rubens Figueiredo entrega algumas traduções para a Companhia das Letras. Ele também tem traduções na 34, mas em sua maioria, por exemplo, do Tolstói, os livros do Tolstói, quem traduz é ele e quem publica é a Companhia das Letras. Tem aí para sair também o terceiro volume daquela trilogia do Milton Ratum, que parece ser bem interessante. Outro livro que me chama muita atenção também, que são os contos completos do Cortázar, que se sair mais ou menos no modelo daqueles contos completos do Tolstói, deve ser muito incrível. A Companhia das Letras também vai ficar responsável de um autor que tem sido muito comentado, que é o Lúcio Cardoso, que é um cara que eu estou pretendendo trazer aqui para o canal. Estou lendo atualmente o livro Crônica da Casa Assassinada. Eu estou lendo em uma edição daquela antiga Círculo do Livro, que eu gosto demais. Todos os livros do Círculo do Livro que eu peguei foram excelentes edições, mas eu fiquei muito curioso para ver como a Companhia das Letras vai editar essa obra. Além do Crônica da Casa Assassinada, eles pretendem publicar também uma coletânea de contos e os diários completos do autor, que vai ser incrível. E aí, partindo para outra favorita aqui da gente, vamos partir para a Editora 34. Então, na lista, no que diz respeito à Editora 34, a gente vai ter uma obra do Turgenev, que chama-se O Rei Lear da Steppe. Achei esse título muito massa e fiquei muito curioso. Aparentemente vai ter aí uma tradução da Ana Karenina, que vai sair pela Editora 34. Cara, isso me deixou muito no hype, porque quem está traduzindo o Ana Karenina é o Irineu Franco Perpétuo. Se você não está ligado, Irineu Franco Perpétuo traduziu a obra-prima máxima, o Mestre Margarida. E ele também traduziu aquele livro da Carambaia, o Arquipélago Gulag. E se sair aí uma Ana Karenina pela Editora 34, vai ser muito massa, porque a edição da Companhia das Letras é incrível, pela tradução do Rubens Figueiredo, mas é sempre bom ter mais traduções, né? Para que fique mais barato, inclusive. Outra coisa que me chamou muita atenção, e isso aí provavelmente quando /C sair vai dar muito o que falar, é a obra do Whitman, do Walt Whitman, que tem uma grande obra, que é o Leaves of Grass, que na lista tá com o título de Folhas de Capim. Eu nunca vi eles sendo traduzidos desse jeito. Normalmente a tradução do texto do Whitman é como Folhas da Relva, o Leaves of Grass, né? Mas achei esse título diferente. Deu um efeito parecido com aquela A Fazenda dos Animais, que a gente já estava acostumado com uma tradução e aí o tradutor resolveu mudar para uma nova edição, mas vamos ver no que é que dá. Outra coisa que eu tô muito empolgado que a 34 pode vir a lançar é uma edição do Rabelais, da obra do Rabelais, é o Pantagruel e Gargantua. E já pegando o gancho aqui também, a 34 pode vir a lançar um livro do Bakhtin. E eu tô estudando Bakhtin na universidade, tô muito sufocado com Bakhtin, mas é sempre interessante ver uma obra nova dele saindo. De acordo com a lista, a obra do Bakhtin que deve sair é o Problemas da Poética do Dostoiévski, que vai vir com outro título, provavelmente mantendo aquele padrão das obras do Bakhtin. Vai sair com o título Problemas da Criação do Dostoiévski. Achei bem interessante. Para manter a coleção do Bakhtin pela 34, né? A edição do Problemas da Poética de Dostoiévski que a gente tem no mercado editorial hoje em dia, ela é diferente, aquela da capinha vermelha. Outro autor que deve aparecer bastante em 2021 pela Estação Liberdade é o Peter Handke, que é o autor alemão que ganhou o Nobel recentemente. Alguns títulos como O Medo do Goleiro Diante do Pênalti ou Asas do Desejo. Que esses títulos podem parecer meio esquisitos, mas se você não tá ligado, eles são obras que já foram adaptadas para o cinema pelo Wim Wenders. Eu não conhecia esses títulos enquanto livros, mas fiquei muito curioso por causa dos filmes. O Asas do Desejo, inclusive, é um dos meus filmes favoritos. Então, outro autor que deve aparecer por aqui pelo mercado editorial é o Mishima, Yukio Mishima, que ele tem alguns títulos bem interessantes para serem publicados na lista. Por exemplo, o Sol e Aço, que é o Sun and Steel, parece ser bem interessante. Outro título é O Marinheiro que Perdeu as Graças do Mar. Acho esse título muito massa. E o Yukio Mishima, eu nunca sei se é Mishima ou é Mishima, ele é um autor japonês, ele cometeu suicídio e ele fez naquela maneira que os samurais faziam, que é um ritual, uma coisa sangrenta, bem estranha, que chama Harakiri. Ainda na literatura japonesa vai ter um título aí que tem muito tempo que está na minha lista de desejos da Amazon, mas está a versão em inglês, porque eu acredito que não tem tradução para o português, e se tem, deve estar esgotada, só encontrado em sebo, que é o livro A Mulher das Dunas, que tem uma adaptação para o cinema bem famosa também. Além disso, a editora Grua tem uns títulos bem interessantes na lista também, como A Morte do Ivan Illich. A Grua normalmente tem umas edições bem interessantes. Eles têm aquela coleção que são várias novelas, que eu acho bem legal. Além da morte do Ivan Illich, a gente vai ter também
um texto do Chekhov, o Duelo, e mais uma tradução do George Orwell. Nesse caso vai ser A Revolução dos Bichos mesmo. Para não perder o embalo ainda falando do Orwell, parece que vai sair também outra edição pela LPM. Eu tô achando graça porque são muitas edições mesmo. E a LPM vai publicar como A Fazenda dos Animais. Pela editora Zahar, que tem aquelas publicações, uma mais bonita do que a outra dos clássicos, tem na lista uma publicação do Mowgli do Rudyard Kipling. E é isso, pessoal, eu trouxe esse vídeo aqui no formato um pouco diferente, só para deixar registrado os livros que me chamaram mais atenção nessa lista. No próximo ano, quando sair uma próxima lista, eu tento ver quais foram os que saíram e os que ficaram para um próximo ano. E a gente pode dar continuidade fazendo um outro vídeo comentando a lista do próximo ano também. Deixa aqui nos comentários qual foi desses títulos que você mais ficou interessado em ver. E a gente vai conversando nos comentários, beleza? Valeu! Aparentemente deu certo.